Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Anthony, venho mais uma vez aqui no canal para a gente poder estar dialogando, se descontraindo, né? E falando sobre dois assuntos que, vamos dizer assim, super interessante, né? Onde a gente vai estar falando sobre ascensão espiritual e conexão de chama gêmea, né? Gostaria que vocês deixassem seus likes, que é muito importante, né? Até mesmo para o nosso trabalho. E até é como se fosse uma resposta, né? Do que nós estamos fazendo, se realmente, né? Vocês estão de acordo, né? Gostaria que vocês compartilhassem. Sempre tem alguém que esteja passando, né? Vamos dizer assim, pela mesma etapa. Aí gostaria de estar fazendo esse complemento aí na vida. E o canal ele vem, né, até dizendo, o canal ele vem com um propósito, né, não é coligado a nenhum tipo de politicagem, nenhum tipo de vertente, muito pelo contrário, é super light, né, nas questões dos padrões, nas questões limitantes e também nas questões de crença, né. Então, assim, um dos pontos primordiais que o universo ele nos dá é o livre-arbítrio, né? Então, vocês, no caso, igual eu, por exemplo, como todo mundo, né? Até por questão de conhecimento, você assiste um canal, né? E nesse canal você vai aí tá filtrando o que é interessante para você. O que não for, você descarta, né? Mas em nenhum momento em particular, né, eu, Anthony, quero impor algo, inclusive em questão de padrões, né? Gostaria que e gostaria que vocês também participassem, né? Tanto que hoje eu vou estar respondendo uma pergunta, né, de uma moça que ela gostaria de saber sobre os polos, né? Que a gente fica pensando assim, tudo bem, existe os polos, aí a gente faz várias referências, aí a gente pensa, mas o que que infiltra, né, o polo? O que vai engajar, né, saber dos polos, né? Então eu já vou falar. Os polos, na realidade, ele vai fazer com que você tenha até um norte da sua dinâmica. Por exemplo, de quem está na dinâmica de chama gêmea, por exemplo, sabendo o polo, se ele é yin ou se ele é yang, então, através dessa informação, o que vai fazer? Então, a pessoa já fala, eu preciso trabalhar tal ponto, né? Outra coisa que eu queria que vocês se inscrevessem, porque como eu vou falar de polos, e para falar de polos, na realidade, assim, demora-se bastante, né? Então eu sei que a gente no dia a dia, né, até mesmo por questão de dinâmica, de precisão de tempo, então tem muita gente que, vou supor assim, fica muito longo, né, eu falar sobre tudo de polo, então nós vamos ficar acho que umas 3 horas só de vídeo, né, e não é interessante, né, temos outras coisas a fazer, né. Então eu vou dividir em 10 etapas, né, e vocês se inscrevendo, cada vez que eu coloco um vídeo, né? Inclusive hoje eu vou fazer a primeira parte, então quando eu colocar já a segunda parte, vocês já vão ficar sabendo, porque o YouTube informa para vocês, né? Então, é, como eu disse para vocês, né? Nós vamos falar como se equilibrar na frequência dos polos, né? Então, nós vamos fazer 10 etapas igual eu falei, né? Por quê? Porque os polos, eles interferem nas nossas vidas, né? E também nas nossas dimensões 3D e também na nossa expansão da mente, né? Os polos estão em relação aos polos que a gente vem já com esse polo na Matrix, né? E temos dois tipos de polos, né? Um é positivo, outro é negativo. O da Matrix, já falando, na realidade,
nesse mundo que a gente vive, são duas energias, né? Que, como eu já disse, subdivididas em polos positivos, polos negativos, só que está em totalmente desequilíbrio, né? Então, já o do quinto D já está totalmente em equilíbrio, tanto o polo positivo como o polo negativo. E nós somos representados dentro do 3D através dos polos positivo e negativo. A gente é representado com essas duas energias, né? E como que nós somos representados? Nós somos representados como divino, divino feminino, né? Que no caso é o Yin, né? Que é a força negativa, né? Não que as pessoas sejam negativas, é uma característica para poder estar aí, vamos dizer assim, você tendo um norte, né? Até questão de personalidade, questão de característica, para saber como é que você vai se proceder em tais assuntos, né? Então, e o divino masculino, ele é o positivo nessa energia, né? O yang, né? Então, por exemplo, se você observar a lua ela representa o que? O yin, que é o negativo, não é? Não é que a lua seja negativa, a lua tem a sua função. Então, se vocês observarem, ela tem energia Yin e ela é o polo negativo, né? Que inclusive representa as chamas gêmeas, né? Que é o Yin. E a Lua, ela tem uma função muito linda, que é desenvolver tudo. A parte mística, né, do sonho, né, onde que dá inclusive nos remete ao passado remoto, né? Então ela tem uma função muito importante, né, nas nossas vidas. Inclusive, se vocês observarem o fluxo da maré, né, o fluxo e o refluxo, os quadrantes da lua, né? Tem pessoas que seguem as dietas da lua para para vocês verem, né, a função que tem a lua, né? Não é porque ela é yin que ela não tem a característica dela e ela seja negativa. Não, muito pelo contrário. Então, ela dentro da proporção dela, né? Ela tem uma função, né? Muito importante na vida dos seres humanos aqui na Terra, né? Nesse mundo da dualidade. E o Sol, ele é o Yang, né? O Sol, né? Que, inclusive as pessoas que são regidas pelo Sol, inclusive eu sou regido pelo elemento fogo, né? Apesar de ser Yin, né? Mas se vocês observarem a função do Sol, né? A fotossíntese, a luz que irradia, né? Pelo planeta todo. Então, e tudo que é em torno do Sol, né? Ele tudo é se considerado em torno do Sol. Então, o Sol ele tem uma função, assim, não há vida, né? Se não tivesse o Sol, né? E ele é o positivo, ele é o Yang, né? Então ele representa o, os divinos masculino, né? E a lua representa o divino feminino, né? Então até brinco, né, que assim, os divinos femininos, né, não tem nada a ver com gênero nem com o sexo, né? Nem com as escolhas aqui na Matrix, muito pelo contrário. Porque o universo, ele observa você e você se reflete no universo, né? Que é seu próprio reflexo, você é microcosmo em relação ao macro, ele vê a sua energia na sua totalidade, né? Ele não vê a matéria em si, né? Se você tem qual é o seu órgão, não funciona desse jeito. Você não é classificado dessa forma, né? Então, a parte, um dos polos, né, vamos supor,
o Yin, né? Yin, ele é a parte negativa, né? Que igual eu já disse, porém não tem nada a ver com negativismo, né? Nem energias densas, muito pelo contrário. Ele é a parte ele é a parte do orgulho, né? Então, quem vocês observarem na posição do astro, quando vocês fazem a numerologia, então eu convido a todos, né, para depois fazer as suas numerologias, que vocês vão ver no grau, na posição da onde o local, da onde vocês nasceram, né? A posição do sol, a posição da lua, a posição. Então, ali você vai ver se você é yin ou você é yang, né? Então, é predominante quem tem o Yin ser uma pessoa orgulhosa. Então eu já falo de por mim. Inclusive eu, né? Yin, divino feminino. Então eu trabalho sempre a minha parte de orgulho, né? Como agora já o divino masculino, Yang, ele trabalha a parte do ego, que predomina a parte do egoísmo, né? Então tudo é somente para ele, enfim, né? O divino masculino já tem essa característica, né? Então, e a gente vem, inclusive para vocês verem como um é reflexo do outro, o outro vem expandido, igual um vem com maior grau de não estar equilibrado, os polos, ele vem com maior grau de, vamos supor, de yin, né? Nós nascemos com os dois polos, mas ao mesmo tempo um é mais expandido, né? Tanto que quando ele é expandido, igual por exemplo eu falei de Yin em questão de orgulho, ele vem com orgulho, né, aflorado, né? E quando, na conexão de chama gêmea, quando os gêmeos eles se encontram, que é um reflexo do outro, eles têm que trabalhar, né? Olha como é propositalmente o universo, já é como se informasse que é necessário você, por exemplo, você está encontrando a outra parte sua, olha que é lindo, né? A sua outra parte Yin, quem é Yang, está encontrando a sua outra parte Yin, seu divino feminino, quem é masculino, e daí ele precisa do divino feminino para poder se expandir, para poder ficar 50-50, entrar em equilíbrio os graus de ego e de orgulho, né? E ainda por cima, os dois, né, ambos, né, tem que estarem trabalhando quem tem o seu ego aflorado vai trabalhar o seu ego, quem tem o seu orgulho vai trabalhar o seu orgulho, para poder estar aí trabalhando em prol do amor incondicional. É como se fosse um ajuste, né? E o antídoto para poder fazer esse ajuste, tudo que a gente depois vai falar sobre isso ao longo dessas 10 etapas, é trabalhar em prol do amor incondicional através da meditação, né? Onde aí você vai estar, quando você estiver em equilíbrio, aí sim você vai já passou por todas as fases, né, de separação, rejeição, noite escura da alma, né? Aí onde vocês vão se encontrar, né? Nós vamos se encontrar e aí você vai perceber o quanto que você mudou dentro da sua totalidade, né? Em questão, quem for Yin trabalhou a parte do orgulho e quem é Yang trabalhou a parte do egoísmo, né? Então, tanto que quando os gêmeos eles têm o primeiro encontro, né, na 3D, porque no 5D, pessoal, né, que também tem os polos, mas igual eu disse, já está tudo equilibrado, eles já vivem essa conexão, já, né, tanto que eles já vivem na plenitude dos dois polos já estarem alinhados
e estarem, estarem na plenitude, né? Então, quando você encontra o seu gêmeo, uma das coisas que acontece logo de começo é o afastamento, porque você está vivendo aquela plenitude, você acha, né, o achismo, você acha assim, ai, agora, né, vou ver aquele romance de príncipe encantado, né, princeso, mas não é nada disso. Por quê? Porque você tem que trabalhar, vai ter que trabalhar a questão da rejeição, os complexos existentes, né? Cada um dentro dos seus karmas, dentro das suas escolhas, enfim. Vai ter que trabalhar os polos, né? Porque nós somos formados de polos. Somos representados perante o universo os polos, tanto polo positivo como negativo. Divinos femininos, divinos masculinos. Não é porque uma mulher o hétero, né, vamos dizer assim, a mulher hétero, ela tenha o polo masculino que ela tenha que ser homossexual, não tem nada a ver, né? Isso é descartado. E também não é porque o homem, o que vai acontecer, ele vai atrair mulheres com até a sua chama gêmea, né, que você é atraído pela chama gêmea, ou vai trair a sua chama gêmea, as mulheres, vamos supor, se for o homem que tem o polo feminino, ele vai atrair mulheres que têm o polo masculino, divino, divino masculino. Não quer dizer que ele necessariamente tenha que ser homossexual, enfim, outras preferências, não, né? Porque não é isso que define a questão até da relação de chama gêmea, né? Então, e se a gente observar, né, na dimensão do universo, né, nós somos divididos entre polos, né? Energias positivas e negativas, recapitulando. Então, no 3D, nesse planeta, só que essas duas, você ver, tanto nós que estamos no 3D, tanto a energia do 3D, da Matrix, né, da Terra, ela também tem os dois polos, só que está em desequilíbrio. Dependendo do nosso comportamento, igual, por exemplo, vou utilizar um exemplo fácil. Se foi emitido muito óxido de carbono no universo, nas camadas, né, vai se fazer o buraco que todo mundo está falando, inclusive está tendo a discrepância aí na questão da temperatura da Terra, né? Tem lugares aí, igual no Texas, nos Estados Unidos, que vocês viram que estava um frio intenso. Então, por aí você já percebe a desarmonia, né, da negatividade e a desarmonia da questão do comportamento, inclusive do próprio homem, que o homem que ocasiona isso, né? Nós que ocasionamos isso, né? Então, se o polo negativo, né, foi trabalhado mais na questão, vamos dizer assim, até do orgulho, né? Então, vai ser refletido nas nossas vidas, né? E não só na minha só vida, na vida de todo mundo que está perante a Terra, né? Todos que estão inerentes à Terra é um karma coletivo, igual, por exemplo, essa pandemia que está acontecendo. Isso é um karma, reflete em todas as pessoas, independente de onde elas estejam, vai refletir, né? Então, isso é a subdivisão, e no caso, por exemplo, assim, já no universo quinto D, quinta dimensão, não tem esse tipo de desequilíbrio, né, de energias, né? Isso é só pra gente poder... Inclusive, pessoal, como é muito complexo a questão, inclusive, de polos, eu tá explicando, as dúvidas que vocês tiverem, depois vocês vão me falando, porque aí eu vou fazendo mais material e a gente, se for preciso fazer 20 etapas, vamos fazer 20 etapas. Mas o interessante é a gente ficar expert na questão de polos, né? Então, tudo que rege o universo, as energias são subdivididas, né? Que conhecemos como
por exemplo, almas, né? Então, essas energias que está condensada dentro da gente, né, que é representativo perante o 3D, então, é igual eu disse, é representado por dois tipos de energia, positiva e negativa, como os polos, polo feminino, polo masculino, né? Divino feminino, divino masculino. Então tudo então isso que reflete no universo, né? São os nossos polos que refletem no universo, né? Então para representar nós perante o universo, até mesmo a gente é simbólico, né? Então, na simbologia, inclusive a simbologia do 3D, se a gente for estudar, é uma forma, se for simbologia dos polos, você vê que é yin e yang, um é dentro do outro, muito legal, né, a dinâmica. Um é dentro de outro, você vê que um complementa o outro, né? Se vocês observarem, a Lua e o Sol é o símbolo das chamas gêmeas, por quê? Porque a Lua, polo negativo, o Sol, polo positivo. Então os dois se complementam, né? O casal perfeito. Que já vive na plenitude. Esse é o nosso objetivo, né? Também viver nessa plenitude, né? Então, pessoal, assim, é muito legal falar sobre a questão da polaridade, né? É igual, esse é o primeiro, aí já vou construir o segundo, dependendo das perguntas, né? Já agradeço a todos que participam, que no caso assiste o canal, né? Igual eu peço, né? Para vocês compartilharem, para vocês darem seus likes, para vocês se inscreverem, porque assim eu me expando também o polo, tem que expandir, tá? Então eu já agradeço até pela paciência, né, vamos dizer assim, e também pela participação de todos, né, e conforme vocês vão assistindo os vídeos, aí vocês também vão fazendo as perguntas, tá ok? Boa sorte a todos.